Olá, concurseiros de todo o Brasil! Sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de informática, né? Aula essa para te preparar aí para o seu concurso público, né? Para você chegar aí na sua prova e gabaritar as questões, tá? Para quem não me conhece, professor Érico Araújo, professor de informática aqui do nosso Focus Concursos, ok? Antes da gente começar a nossa aula, olha só, lembre-se que o Focus tem aí o nosso canal no YouTube, onde você tem lá diversas aulas, não só de informática, mas de todas as disciplinas aí para concursos, né? Siga o Focus no Instagram e no Facebook, aqui você fica sabendo tudo o que acontece no mundo dos concursos, né? E também ouça os nossos podcasts, ok? Tudo bem? Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre LibreOffice Writer, falar mais alguns menus que podem aparecer aí na sua prova, né, para te orientar como que você vai responder questões referentes aqui ao LibreOffice, especificamente sobre o Writer, né? Lembrando que LibreOffice Writer, software livre, né? Software livre, a gente tem que sempre repetir que não é sinônimo de software grátis, tá? Não confunda. Software livre é código-fonte aberto e o LibreOffice é um desses softwares livres que dentre outros tantos que a gente tem aí no mercado, ok? Então, tem softwares livres e mesmo distribuições Linux que são pagas, principalmente distribuições aí para servidores, tá? Então, mas o código-fonte, mesmo pago ou grátis, eles continuam abertos, né? Código-fonte aberto. E nós temos os softwares proprietários, né? Comparando aqui com o LibreOffice, o Microsoft Office, que que tem o seu código-fonte fechado, né? Se você quebrar isso, você pode ser preso. Isso é crime, tá bom? Tranquilo? Então, e nós temos, logicamente, né, softwares proprietários que podem ser instalados gratuitamente aí no seu computador, tá bom? Existem muitos aí no mercado, tranquilo? Então a gente vai falar hoje sobre o Writer, né, que é o editor de textos aqui do nosso LibreOffice, tá? Então a gente vai falar mais alguns menus aqui do nosso LibreOffice. Lembre-se que você tem que instalar o LibreOffice no seu computador para poder estudar para a sua prova. A melhor apostila que você tem é o seu computador, onde você vai instalar, vai digitar algum texto, né, vai aplicar as formatações dos menus em conjunto com a apostila, tirando dúvida, em conjunto com a ajuda aqui do LibreOffice, tá? Aí você vai entendendo como é que esse aplicativo trabalha, vai entendendo como é que isso vai aparecer na sua prova, né, em relação a questões, tá bom? Então vamos lá. Instalado o aplicativo, você vai abrir ele, vai ter essa cara aqui, tá? Então hoje a gente vai começar falando sobre o menu editar, né? Olha só. O menu editar, a dica que eu tenho para você para a sua prova é o seguinte: você vai principalmente visualizar aqui, ó, as teclas de atalho. Então perceba que nesse menu nós temos muitas teclas de atalho. Tá ok? Então, você vai fazer o quê? Vai pegar essas teclas de atalho, fazer uma relaçãozinha, deixar aqui do lado do seu computador. Quando você estiver usando o LibreOffice, na hora que você for usar o mouse, opa, o professor falou que é para mim usar a tecla de atalho e não o mouse. Por quê? Porque daí fica muito mais gravado aí no seu subconsciente. É como se você, daqui um dia passa a ser para você essas teclas de atalho como se fosse o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X. Né? Você usa isso o tempo todo. Aí você começa a usar essas outras teclas de atalho e aí chega na sua prova, você não vai ter dúvida do que ela faz. Entendeu? Lembrando que aqui as teclas de atalho estão em inglês. Tá? Então cuidado aí para a sua prova também. Muito bem, nós temos a opção aqui, ó, desfazer, né? Ctrl Z. Essa tecla de atalho, ela é igual lá no nosso Word, certo? Mas veja só, pessoal, deixa eu mudar essa palavra aqui, ó. Vou digitar uma palavra que vocês gostam mais. Não, vou até botar em maiúsculo, né? Aprovado. Certo? Digitei a palavra aprovado. Errei a palavra, dou um Ctrl Z, ela apaga a palavra aprovado. Mas olha só, se eu der um Ctrl Y, ele volta a palavra aprovado. Por quê? Porque aqui, ó, no editar, ele tem essas duas opções, ó.
Desfazer a digitação, Ctrl Z. Refazer o que eu apaguei, né? O que eu desfiz, Ctrl Y. Aqui tem que tomar um cuidado, porque lá no Microsoft Word é Ctrl R, né? Olha só, de Ctrl R para Y tem uma diferença tremenda, né? Tá? Então, Ctrl Z, desfazer, Ctrl Y, refazer. O termo é muito igual. Você fazendo aqui no LibreOffice, né, no aplicativo, é muito fácil de você entender isso. Agora você imagina um examinador coração peludo fazendo um joguinho de palavra com desfazer e refazer e ainda colocando no meio uma confusão com o Ctrl R lá do Word. Nossa, meu amigo, você vai ter que prestar muita atenção só nessas duas opções aqui do menu editar, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Olha só, cortar, copiar, colar, não tenho dúvida, né? Selecionar tudo, Ctrl A de All, né? Lá no nosso Word é Ctrl T, né? De selecionar tudo, ok? Então essa você tem que gravar. Outras duas que eu tenho que gravar aqui, ó. Localizar, Ctrl F de Find, né? Então, aqui, ó, você já tem uma dicasinha, né? Onde que eu uso o Ctrl F para localizar? Você com certeza já fez isso, principalmente, né, depois quando sai o resultado numa prova que você quer lá buscar lá no que a banca publicou, né, se o seu nomezinho está lá ou qual é a sua classificação. Então, no PDF, Ctrl F para localizar. No navegador, Ctrl F para localizar. Aqui no Writer, também, Ctrl F para localizar. Lá no Word, Ctrl L, né? E aqui, ó, localizar e substituir, Ctrl H, certo? Então, aqui Ctrl H no Word, Ctrl U, né? Aqui, rapaz, o Ctrl U é underline, ou seja, sublinhado. Então, olha só esse menu editar, quantas teclas de atalho tem para o examinador pegar você na prova. Então, o principal aqui que eu acho é você gravar essas teclas de atalho, ok? Treinar elas, né? E aqui embaixo, pessoal, tem uma coisa que eu quero deixar bem gravada aqui para vocês, porque aparece aqui uma opção hiperlink, tá vendo? Ó, eu estou no menu editar e aqui embaixo aparece hiperlink. O examinador, e eu já vi isso em prova, o examinador coloca essa imagem do menu editar, coloca ali que aparece o hiperlink ali e ele vai dizer que a partir daqui eu posso inserir o hiperlink no meu documento. Errado, tá? Errado. Por quê? Porque para eu inserir um hiperlink é no menu inserir, tá? Essa opção aqui é para quando eu já tenho um hiperlink e preciso, como o próprio menu diz, editar esse hiperlink. Né? Então eu vim aqui no menu inserir, certo? Então aqui embaixo eu tenho o hiperlink, aí eu coloco o hiperlink. A partir do momento que eu tenho ele, aí eu posso vir aqui e editar o hiperlink. Perceba que aqui, inclusive, ele está meio apagadinho, né? Por quê? Porque não está habilitado. Por que ele não está habilitado? Porque eu não tenho nenhum hiperlink no meu documento, tá bom? Então essas são as principais dicas que eu tenho para você para o menu editar, ok? Agora a gente vai falar sobre o menu exibir. O menu exibir é aquele menu que vem pouco em prova, porque a maioria das questões do menu exibir são muito fáceis, né? Exibição, barra de ferramentas, barra de status, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó, opções de linhas de grade, opções de barra de rolagem, de régua. Então isso é muito fácil em prova, essas questões do candidato responder. Então por isso que vem poucas questões. Porém, nós temos aqui um que eu chamo a atenção para vocês, que é esse marcas de formatação. E, por favor, guarde esse Ctrl mais F10. Isso já apareceu em várias provas, Ctrl F10. Tá? Então, marcas de formatação são os caracteres não imprimíveis, né? Deixa eu colocar alguns aqui para a gente poder entender isso. Ó, vou colocar aqui, ó, aprovado no meu concurso. Okay? Aí eu vou colocar aqui, ó, deixa eu trazer mais para cá, aí eu vou colocar uns tab aqui, ó, vou colocar uns espaços aqui e vou dar uns enter, né? Quando eu venho aqui no exibir marcas, ou melhor, vou usar a tecla de atalho, né? Vou fazer o que eu falei, Ctrl F10.
Então, quando eu dou o Ctrl F10, aqui, deixa eu só tirar aqui desse zoom aqui, senão ele não me deixa dar a tecla de atalho. Deixa eu colocar aqui mesmo, ó. Cadê? Exibir. Aqui, ó. Porque eu estou no zoom aqui, ele não me habilita a tecla. Tá, você deu o Ctrl F10, vai aparecer ali as marcas de formatação, né? Então percebam aqui, né, que eu tenho aqui as marcas de formatação, aqui os tab, eles são mostrados em forma dessa seta, os espaços aqui são os pontilhadinhos, e aí aparecem esses daqui, ó, né? Vou ter que colocar mais. Galera, cuidado, isso aqui, ó, não são as linhas, tá? Tem muita gente que acha que isso aqui é linha, isso aqui são os parágrafos, ok? Então, Ctrl F10, né? Ou você vem aqui no menu Exibir. Então, marcas de formatação estão no menu Exibir. Se a gente lembrar lá do Microsoft Word, essa opção está lá na guia Página Inicial no grupo Parágrafo, né? E aqui está no menu Exibir, tá bom? Então, esse menu Exibir, o que eu peço para você prestar atenção, então, é esse Marcas de Formatação, ok? Menu Inserir. Esse menu Inserir, então aqui a gente tem quebras de página, né? Essa tecla de atalho também é importante para você lembrar, gravar para a sua prova. Então eu posso inserir quebras de página, inserir figura, inserir gráfico, forma, né? Posso inserir caixa de texto. Tá? Agora o importante aqui para a nossa prova é o hiperlink. Tá? O que vem demais aí nas nossas provas, o hiperlink. Então veja só, quando eu coloco inserir um hiperlink, aparece para mim essa opção, essa interface, tá? Então nessa interface, ó, eu tenho aqui na opção, olha o que eu estou falando, hein? Na opção internet tem a opção web e FTP. Web o que é? É eu colocar um endereço web para que, né, naquele texto ou naquela imagem que eu estou colocando o hiperlink, quando eu clico naquele local, ele vai me direcionar aqui, por exemplo, para o site do Fox Concurso. Então eu coloquei um hiperlink, web. Agora, eu tenho uma opção aqui chamada FTP, certo? O que é o FTP, galera? Né? Lembra o que é o FTP? File Transfer Protocol, ou seja, um protocolo de transferência de arquivo. Toda vez que você quer fazer a transferência de um arquivo de um servidor para um cliente, de um cliente para um servidor, arquivos grandes inclusive, você pode usar o protocolo FTP. No e-mail, quando você transfere o anexo do seu e-mail para a sua máquina, o FTP está envolvido. Mas nós temos softwares aplicativos que gerenciam isso. Então eu posso instalar um software aplicativo que utilize o FTP no meu computador, instalar no seu computador e a gente fazer essa transferência direto, tá? Então isso aí o arquivo pode ser grande. Por quê? Porque no e-mail existe uma limitação do tamanho do arquivo, né? E aqui pelo FTP, por aplicativos utilizando o FTP, certo? Ou através da internet, eu posso fazer isso também, já vou dizer como, tá? Fazer a transferência de arquivos. Só que, veja só, quando eu utilizo o FTP, ele me pede a URL. O que é a URL? É o endereço onde está aquele arquivo, tá? Que pode ser a URL, não confunda, né? Pode ser um servidor, pode ser o endereço, nesse caso aqui a gente está fazendo transferência, mas o URL pode ser uma página web, um endereço web, pode ser o endereço de uma impressora ou de qualquer outro dispositivo na rede, tá? Bom, como eu estou usando o FTP, a URL, por exemplo, pode ser de um servidor. Então, vou dar uma dica. Você precisa instalar o LibreOffice na sua casa e não está conseguindo baixar os instaladores. Como esse instalador é um arquivo muito grande, o que nós podemos fazer aqui? Eu posso colocar o instalador do LibreOffice no servidor do Fox, certo? A gente cria o endereço para esse arquivo e disponibiliza para os nossos alunos, né? E aí o aluno, com um login e uma senha, certo? Vai poder entrar nesse endereço, vai usar essa URL desse endereço que está esse arquivo no nosso servidor. A partir do momento que ele colocar esse login e essa senha, ele pode fazer o download desse instalador para sua máquina. A URL de quando eu estou usando esse tipo de ação, ela não começa com HTTP, né? Por quê? Porque eu estou usando a opção de transferência do arquivo. Então ela vai começar com
FTP, e o endereço do servidor e o local ao qual pasta no servidor está esse arquivo que eu quero fazer a transferência, tá? Então, mas o que você tem que ficar atento? Que na opção internet tem essas duas possibilidades, web e FTP. Mas ainda eu posso, né, colocar o hiperlink para um e-mail, para um documento que está no meu computador, acho o documento no meu computador e não precisa ser do Writer, pode ser de qualquer outro aplicativo, ou para um novo documento, tá bom? Então essas são as opções para você inserir um hiperlink, tá bom? E ainda aqui embaixo a gente tem a opção de colocar caracteres especiais, né? Caracteres especiais são aqueles caracteres que não tem no teclado do nosso computador, tá? São aqueles caracteres que eu preciso inserir, mas não estão no nosso teclado, certo? Nós temos ainda a opção de colocar notas de rodapé e nota de fim. Nota de rodapé é diferente de nota de inserir rodapé, tá? Quando eu insiro rodapé num documento, né, do Writer, por exemplo, ele vai ser inserido em todas as páginas, a não ser que eu coloque quebra de seção, mas por padrão vai ser inserido em todas as páginas. Nota de rodapé, ela só é colocada naquela página que eu quero colocar essa nota, tá bom? Muito bem. Aí nós temos, né, depois do menu inserir, nós temos o menu formatar, tá? Então, no menu formatar, nós temos aqui algumas opções, como por exemplo, formatar o texto, né? Então aqui no formatar texto eu tenho aquelas várias opções que nós podemos utilizar aqui para formatar esse texto. Bom, aqui as importantes que a gente tem que lembrar. Primeiro as teclas de atalho, né? Importantes as teclas de atalho. Por exemplo, aqui ó, negrito, Ctrl B, né? Negrito lá no Word é Ctrl N, tá? Então cuidado. O itálico, por exemplo, aqui é Ctrl I, no Word também é Ctrl I. Então ficou mais fácil. Muito bem. Mas aqui, ó, eu preciso lembrar que aqui eu tenho maiúsculas, né? E aqui, ó, alterar caixa, né? Esse alterar caixa é o maiúscula e minúscula, tá? Então, você tem essa opção, é o Shift F3, lá no Word também é Shift F3. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho nessa opção de maiúscula e minúscula, frase iniciando com maiúscula, palavra iniciando com maiúscula ou alternando, ou a mesma coisa no minúscula, ok? Tranquilo? Então essas são as opções aqui do nosso texto. Aí nós temos a opção de espaçamento, né? Veja aqui no espaçamento eu tenho a opção de entre linhas e espaçamento entre os parágrafos, ou seja, aumentar e diminuir o espaçamento entre parágrafo. Clonar formatação, né? Esse clonar formatação, ele é o mesmo pincel de formatação lá do nosso Word, né? Então, clonar formatação é o mesmo pincel de formatação, ou seja, ele copia a formatação de um local e aplica em outro, né? A mesma coisa lá do nosso Word. E aqui, pessoal, veja aqui no nosso LibreOffice Writer, ele trata as letras, né? Ou seja, trata a fonte como caractere. Tá? Então, aqui a gente está formatando o caractere, né? Lá no Word a gente tem na guia página inicial, no grupo fonte a gente formata a fonte, mas aqui a gente formata caractere, ok? Aí logo abaixo a gente tem a opção de parágrafo, né? E aqui quando eu abro a opção de parágrafo, eu tenho aqui ó, os espaçamentos entre o parágrafo, o alinhamento, né? Esquerda, direita, justificado, certo? Nós temos tabulações e capitulares, tá? Esse capitulares são aquelas letras, né? E aqui tem que tomar cuidado porque aqui no nosso Writer ele está aqui dentro do menu da formatar. Capitular é o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui nessa opção para vocês verem, ó. Eu vou aqui em formatar, parágrafo e aqui eu tenho a opção de capitulares, né? Ó, exibir capitulares. Estamos até me enroscando aqui, ó. Olha o que aconteceu, o que vai acontecer com o meu texto. Essa primeira letra aqui, ó, esse primeiro
caractere, ele vai ser exibido nessa formatação aqui, ó. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil vocês entenderem, ó. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa é a opção. A primeira letra do parágrafo, ela vai ficar com esse tamanho aumentado, certo? E na sequência as outras vão ficar do mesmo tamanho, tá bom? Então, essa é a opção de capitulares, tá bom? Então, nós temos essas duas, ou eu posso botar a palavra inteira, ó, tá vendo? Ou só a primeira, ou a palavra inteira, tá? Por que eu tô falando isso? Porque lá no nosso Word ele está inserido, tá? E aqui ele está em parágrafo, né? Muito bem, vamos continuar aqui no formatar, que esse menu é muito importante para a nossa prova, certo? Além disso, nós temos os marcadores de e numerações, né? Que também estão dentro do menu parágrafo, e página. Galera, quando eu falo em página, tá certo? Nós temos aqui essa opção, ó, página, que ela vai trazer para mim o tamanho, né, a orientação, as margens, tá, da nossa página. Ou seja, quando eu formatar página, eu não estou mexendo no conteúdo da página. Eu estou mexendo na estrutura da página. Então, tudo que cair na sua prova falando que formatar página vai mexer, por exemplo, no texto, né, alterar fonte ou qualquer outra formatação no texto, está errado. A única coisa que pode acontecer no texto é, se você tem uma página que está no formato retrato e a página toda tem texto, se você mudar ela para o modelo no formato paisagem, vai diminuir a quantidade de linhas, né? Isso é óbvio, né? Então, no modelo retrato, eu tenho mais linhas. No formato paisagem, o mesmo texto ficará em menos linha. E acredite, isso já caiu em prova, tá? Então, essa é uma das opções aqui do nosso menu formatar. Muito bem. A próxima opção que a gente vai ver aqui, ó, marca d'água, né? Então, veja aqui o cuidado que a gente tem que ter. No Word 2010, marca d'água estava em layout de página, né? Então ainda dá para você entender como formatar página ou coisa desse tipo, layout de página. No Office 2016, lá no Word 2016, marca d'água está na guia design. Mas aqui, marca d'água está no menu formatar. Então veja só a confusão que o examinador pode fazer com esse marca d'água para tentar te confundir lá na sua prova. Por isso que eu falo sempre que você tem que ter o LibreOffice instalado e sempre estar olhando nesses menus para que você consiga, né, guardar mais em que local estão as opções, tá? Então marca d'água está no menu formatar, tá bom? Então essas são as opções do nosso marca d'água. Estilo é uma coisa que aparece muito pouco nas provas, tá? Mas como o próprio nome já diz, e lá no nosso Word também temos, né, a opção de estilo, ela vai dar estilos para o seu texto, né? Então, tranquilo. Tabela, né? Nós temos a opção de inserir tabela, excluir tabela, selecionar, né? Agora, tem essa opção aqui embaixo, ó, que é a opção fórmula, que ainda, o Word também eu consigo colocar fórmulas matemáticas, né, funções, né, como lá no nosso Excel, tem várias inclusive, né. Aqui no nosso Writer também tem essa opção fórmula. As únicas questões que já apareceram em prova em relação a isso, e ainda bem, né, quando começar a cobrar essas fórmulas, isso vai se tornar bem difícil para o concurseiro, há questões falando que quando eu inserir uma tabela no nosso Writer, eu consigo colocar fórmulas complexas, né? Foi uma questão que eu vi há algum tempo atrás e é certo, né? Eu posso colocar fórmulas, inclusive fórmulas complexas aí no nosso Writer quando eu estiver lá utilizando uma tabela, ok? Então essa é a opção. No menu ferramentas, aqui tem uma pergunta bem clássica, duas questões, na verdade, bem clássicas que acontecem aqui. Primeiro é o corretor ortográfico, né? No nosso Writer a gente tem a possibilidade de verificar ortografia e gramática e a tecla de atalho é a F7. É a mesma tecla do nosso Word, ok? E
nós temos ainda aqui o idioma, né? Nós podemos trocar o idioma, mas as duas questões que mais caem é a ortografia e contagem de palavras. Ou seja, quando eu clico ali no contagem de palavras, ele aparece para mim, né, a quantidade de palavras, incluindo caracteres, ou melhor, incluindo espaços e excluindo espaços. Ok? Então, no menu ferramentas, é um menu que eu tenho a possibilidade de verificar ortografia e gramática e tenho aqui o contagem de palavras, ok? Aí nós temos o autocorreção, né? O autocorreção é a mesma coisa lá que você usa lá no seu WhatsApp, né? Você vai digitando, ele já vai autocorrigindo para você, ok? E nós temos ainda aqui no menu ferramentas, a gente pode dar uma atenção, o autotexto é você que coloca o autotexto, né? Já tem alguns pré-formatados, mas você pode colocar. Mas aqui embaixo, pessoal, olha só, nós temos a oportunidade de colocar num documento do Writer macros, tá? Aí a galera fala assim, não, professor, macros é só no Microsoft Office. Negativo, pessoal. No pacote LibreOffice, a gente também tem a possibilidade de colocar macros. Macros são rotinas automatizadas que você pode colocar no seu documento. Várias rotinas, ok? Para impressão, para digitação, para tabelas, vários tipos de rotina, ok? Muito utilizado lá no nosso Excel, mas no Calc também a gente tem as macros. Por que aqui no LibreOffice não se fala muito em macro, né? Porque se tratando de concurso público, nós temos os vírus de macro, tá? Os vírus de macro, o que vai acontecer? Claro, o atacante cria um vírus, insere na macro, para que quando a macro for executada, já que o vírus precisa ser executado, quando eu executar a macro, executa o vírus junto, tá? E aí, por que se fala muito em macros, em vírus de macros no pacote Microsoft Office? Porque esse é o que a maioria utiliza, é o que a grande massa utiliza, é o pacote Microsoft Office. Então, entenda o seguinte, eu sou um cara do mal, quero disseminar aí um vírus e vou disseminar um vírus através de macros. Se eu criar um vírus de macro e colocar no pacote LibreOffice, eu vou infectar pouquíssimas pessoas, né? Porque a não ser os concurseiros, que eu fico aqui o tempo todo falando que você tem que ter o LibreOffice instalado na sua casa, quem mais você conhece que tem o LibreOffice instalado no computador? Pouquíssimas pessoas, tá? Então é muito mais fácil para o atacante contaminar pessoas com vírus de macro, né? Fazendo esse tipo de ataque para quem utiliza o Microsoft Office. Mas há a possibilidade de eu colocar vírus de macro no Writer? Se cair na sua prova, ó, certo. O LibreOffice, né, nos seus aplicativos, podem executar macros? Certo, tá? Correto, ok? A única diferença que não aparece muito nas provas aí cobrando é por causa disso que eu falei, pela quantidade de pessoas que usam um pacote ou outro, tá? Então por isso que os atacantes usam muito essa possibilidade de colocar vírus de macro no pacote Microsoft Office, ok? Outra coisa, hein, pessoal, não tem muito a ver aqui com o que a gente está falando de LibreOffice, mas sistema operacional Linux também é suscetível a vírus, tá? Existem vírus para distribuições Linux, mas o que acontece? Igual eu falei aqui, né? Muito mais gente utiliza o Microsoft Windows, então é muito mais fácil de se... E principalmente, né? Porque uma grande massa aí utiliza o Windows pirata. E aí não faz atualização, não faz o update, muito mais fácil de eu contaminar essas pessoas, ok? E as distribuições Linux são mais seguras em relação a vírus, porque são software livre, a galera baixa aí gratuitamente, faz os updates gratuitamente, então as correções estão sempre atuais, né, para o usuário. Mas existe sim vírus para Linux, ok? Muito bem, com isso a gente encerra mais essa aula, né? Falamos sobre o LibreOffice Writer, as principais dicas aí que podem aparecer na sua prova em relação a esse aplicativo, especificamente, né, aqui o Writer, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.